acredito que já tenha colado, então eu vou redesenhar aqui a minha pence, tá? Vou fazer aqui o meio dela, porque agora a gente recortou, né? Tirou a pence da frente, toda essa parte que a gente tirou, ficou faltando esse risco do meio. Então eu vou ver quanto que eu tenho aqui de espaço e vou medir o meio, tá? Vou fazer um pontinho aqui no meio e vou ligar de novo aqui, retraçando a minha nova pence. Pronto. Então, a pence ficou muito funda. Eu vou até dobrar ela aqui, gravando. O papel é um pouquinho duro porque é cartolina, né? Como vocês sabem, que eu gravo as aulas com cartolina. Por isso que eu recomendo vocês fazerem a aula de vocês com papel mais fino, porque fica mais fácil na hora de fazer esses testes de dobra, né? Então aqui eu vou dobrar pra gente ver o relevo ali e já ver o formato do busto aqui. E falando sobre a importância de fazer as pences de ajuste de busto, de cava, para que no corpo não fique, ó, tô colocando essa linha junto com essa, tá? Eu vou até colocar pra dentro, vai ficar mais fácil para visualizar. É mais difícil para dobrar, mas a gente dá um jeito. Peraí, já volto. Sobre a pence de cintura, o que acontece? Fica o formato do busto aqui. Tá vendo? Ó. Então, esse é o segredo das pences. Essa pence aqui sumiu, eu passei espaço para cá, da cintura, isso chama transferência de pences. A gente fez o ajuste aqui, se a gente não fizesse esse ajuste de decote, no corpo da pessoa pode ficar levantado, esse decote, aquele defeito que depois de pronto é difícil de consertar. Então, a gente já faz isso na modelagem. É por isso que é tão importante a gente fazer modelagem, tá? Tanto na modelagem plana quanto na modelagem... na mulagem, a gente entende, né, o formato do corpo e durante esse processo de modelagem a gente vai entendendo ali o que é preciso ser feito ali de ajuste para que a gente tenha um resultado legal, mais assertivo, com menos ajustes, porque tem roupa que dá para fazer ajuste, tem modelos que a gente consegue ali depois de pronto fazer uma pence. Ó, aqui eu retracei a pence, então ficou pronto o molde. Porém, essa pence ficou muito funda. Se a gente costurar só ela, vai ficar aquele monte de tecido dentro ali, né? Mesmo que for no forro, não é bacana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar só uma margem de costura nessa pence, para não ficar aquele monte de tecido empelotando dentro da roupa, né? Que aquilo fica muito feio. Então, eu já venho aqui e deixo só a margem de costura de 1 centímetro na pence também. Quando as pences são pequenas, né, são de até 3 centímetros, a gente não precisa fazer isso. A gente fecha a pence e deixa ali o tecido da sobra. Então ficou pronto o molde. Agora é só costurar aqui, fechar essa pence no tecido. A gente vai cortar exatamente assim no tecido. E aí eu já vou agora para a mulagem, para a parte de cima, para vocês entenderem. Essa aqui eu vou cortar o forro, né, da blusa. Vou usar essa base aqui, mas pode ser também usada para fazer a parte de cima quando a peça não tem drapeado. Você pode utilizar esse modelinho aqui, quando você for fazer assim, no modelinho acinturadinho. Corta 2 vezes aqui na dobra do tecido, coloca aqui na dobra do tecido, né, dobrado 2 vezes, corta 2 vezes essa parte, uma parte para frente, uma parte para o forro, ou corta uma parte dessa no tecido e a outra parte no forro. Já fica pronta a parte de cima de um top nesse modelinho. Aqui nesse bico, eu vou tirar um pouquinho só aqui, tá bom? E aqui eu poderia fazer outros decotes. Poderia fazer um decote arredondadinho e sair a cava menos cavado, né? Subo aqui e desço. Então, assim, dá pra fazer bastante variações usando essa mesma base. São infinitas variações que a gente pode fazer utilizando a nossa base de corpo. E nas costas agora, desse modelo, esse modelinho, nós temos uma costa que ela tem uma continuação aqui do nosso decote e talvez nessa hora vai ser necessário a gente fazer aqui um ajuste nessa parte aqui final da nossa cava. Por quê? Porque o nosso vestido ele vai ter que alinhar aqui, ele termina, esse sem costa, né? Ele termina mais ou menos aqui na pence, um pouquinho antes da pence. Aqui a gente escolhe qual local que a gente quer que venha esse decote. Eu vou trazer ele um pouquinho mais para perto do zíper, esse decote. Então eu coloco, posiciono a régua aqui. Você pode colocar pezinhos aí em cima do seu molde para não ficar saindo do lugar, tá bom?
é que eu tô gravando, olhando a câmera tudo ao mesmo tempo, pra conseguir mostrar pra vocês da melhor maneira possível. Eu calculo, essa medida aqui não tem exatamente uma medida exata, porque aqui você vai escolher como você quer as suas costas. O meu modelo é sem costa e ele termina aqui nesse formato. Você pode fazer o decote que você quiser aqui. Se você quiser fazer aqui, subir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você não quer o vestido sem costa. Você quer um modelo que fique mais comportadinho. Você vem até lá em cima, aqui eu tiro 1 centímetro. Você faz aqui um decote e a sua alça, ao invés de vir aqui, ficar com as costas todas de fora, você vai ter um modelo com as costas mais fechadas, né? E a sua alcinha vai sair daqui. Então, e aqui o zíper, o meio. Aí no caso o seu zíper vai sair desde aqui de cima, ou então você deixa uma... Opa, borrei com a caneta de novo. Ou então você vem, né, com o decote até aqui em cima, ou então, ao invés de você colocar o zíper daqui pra baixo, para ser um zíper lá enorme, você faz um detalhe aqui no decote, tipo uma aberturinha assim em forma de gota bem magrinha, e aqui depois vai ter um botãozinho para não precisar sair o zíper lá de cima. Você pode até descer nessa linha aqui. Essa linha aqui é a linha do busto, então vai ficar, se você descer até aqui mais ou menos, essa gotinha vai ficar um pouquinho acima da linha do sutiã, da alça do sutiã, tá? Apesar que esse modelo não é de usar com sutiã, a gente pode colocar bojo. É opcional colocar bojo também. Você pode usar com sutiã tomara que cai, se você preferir. Ou sem, né? Tem gente que não usa nada. Bom, mas o meu modelo, ele é sem costa. Então, como que eu vou fazer esse alinhamento frente e costa agora? Para que fique homogêneo essa caída. Aqui tem uma caída. Se eu não fizer esse ajuste, vai ficar um bico aqui debaixo, na cava, né? Então, vai ter que sair um pedacinho ali. Só que eu não posso mexer muito, senão fica muito cavado. Então, eu vou posicionar a régua tirando só, depois eu arredondo aquela parte lá. Então, a minha costa vai ser só isso aqui, porque é sem costa. E a minha alcinha vai ser cruzada, então ela vai ser pegada então assim, né? Mais ou menos. Eu vou até marcar o local da alça. Mas isso é na hora da prova que a gente decide, da primeira prova. Aqui é a margem de costura. Então eu vou agora cortar esse ajustezinho aqui, só que eu vou fazer uma leve arredondadinha. Não pode ficar uma barriga aqui, tá? A gente não quer barriga nem na modelagem, nem no nosso corpo, né? A gente não odeia barriga. Então, eu suavizei aqui essa curva para ela encontrar aqui com as costas, certo? Lembrando que aqui ainda vou colocar margem de costura, porque eu acabei esquecendo de deixar a margem de costura aqui no decote. Eu vou já deixar nas costas, depois eu vou colar a margem de costura aqui. Vou falando e vou esquecendo de fazer as coisas no meu molde. Normal. É muito bom que, eu acho até interessante que eu errando aqui no vídeo, esquecendo de fazer as coisas, voltando e arrumando, para vocês perceberem que no molde é possível fazer os ajustes, tá? Aí eu não risquei aqui, ó, mas é 1 centímetro, tá? Margem de costura aqui. Para vocês entenderem a importância... Ah, não, eu tinha deixado margem de costura assim, ó. É que eu fiz tanto rabisco aqui, tem margem de costura assim. Para vocês entenderem como funciona. Então, tudo isso aqui da costa eu não vou usar, porque no meu vestido praticamente não tem costa. Aí depois de fazer isso, eu vou ver se depois de costurado, não vai precisar, provavelmente vai fazer mais ajuste. Porque depois que costura, o que acontece? Eu dobrei onde tem a margem de costura e ficou de novo aqui uma ponta. Então quando vai costurar, quando a gente não faz molde normalmente, depois que corta o tecido, aí é um problema, porque não tem mais como você fazer ajuste. Às vezes tem como, mas fica um negócio muito esquisito. Vai ficar um defeito ali. E com tecido é mais difícil de consertar. Então, se eu achar que esse decote ficou muito na prova do molde, tá? Ficou muito baixo, o que eu faço? Já vou explicar. Deixa eu cortar aqui, arredondando. Ó, sempre de um jeito muito sutil, quando a gente faz esse ajuste, para não ficar barriga. Eu não quero uma barriga aqui. Fica um leve arredondadinho aqui.
Depois eu faço com a régua pra ver se ficou pronto. Colocando assim, parece que ficou errado, né? Mas quando a gente costura, emenda a parte de frente e parte de costas, ó, nivelou. Mais um pedacinho aqui. Então agora eu faço a prova na minha cliente, ou na minha modelo, ou em mim, né? No caso aqui em mim, porque eu sou a proprietária desse molde. Estão com as minhas medidas. Se não ficou muito baixo esse decote aqui. Aí vai depender também do tamanho do seio, né, da pessoa, às vezes. Então, dependendo do tamanho do seio, quando a gente vai tirar a medida da modelo ou da nossa cliente sob medida, a gente coloca a fita aqui no ponto do busto dela, né, no mamilo, e mede a altura desse decote, onde ela quer, né, ou onde o modelo está pedindo, para que não fique sobrando aqui, quer dizer, faltando tecido para cobrir o seio, né, e aqui fica na altura do pescoço, como está lá no nosso modelo. E outra coisa, aqui na parte... e se precisar aqui nesse molde fazer um aumento, é só colar o papel, como eu já ensinei vocês, e aumentar aqui. Porque como eu tô fazendo uma aula corrida, eu não fiz nenhuma prova e já cortei, então pode ser que na hora de provar eu aumente aqui um pouquinho. Isso vai ser no meu corpo, né? Eu vou fazer no meu corpo, porque esse vestido é pra mim. Então aqui eu já terminei, só que ainda falta a pence das costas. Aí você fala, mas pra que tudo isso? Toda vez agora isso? Sim, porque é uma modelagem profissional, eu tenho que explicar o passo a passo. Se eu fizesse aqui, já tivesse colado o papel e mostrado pra vocês pronto, vocês não entenderam o motivo de eu precisar ficar colando papel, né, recortando, colando. Por quê? Eu tenho que fechar a pence das costas também. E olha lá o desnível. Se eu corto isso direto no tecido, tem como consertar? Aí dá uma pence aqui, a cliente prova, fica uma sobra de tecido, não tem, então a gente já faz isso no molde. É por isso que é importante fazer o molde. Então, eu vou colar de novo um pedaço de papel aqui, com a pence dobrada aqui. Então, aqui eu colei um papel aqui embaixo para eu poder dobrar a pence e retraçar. Gente, essas minhas aulas são demoradas porque são aulas mais profissionais. E agora eu vou retraçar aqui, tá? Porque olha como ficou. Totalmente desnivelado, né? Principalmente essa parte de cima. Se assim, a pessoa tá querendo aprender de uma forma profissional, a gente precisa caprichar aqui na aula, porque aula para ensinar de qualquer jeito, a gente tem um monte no YouTube, né? Como aqui é um curso mesmo, onde eu tô me preocupando em oferecer. Então, eu finalizei frente e costa, aqui, ó. Só para terminar as costas, tava falando aí sobre a importância da profissionalização, né? E de fazer as coisas bem calmas, com tranquilidade. Aqui vocês podem perceber que se a gente for fechar essa pence, vai ficar um relevinho na hora de cortar, né? E na hora que costura, ela some. Por isso que não dá pra cortar reto quando tem pence. Eu vou deixar com pence mesmo, depois eu decido se aqui vai ser um recorte ou uma pence. Por enquanto, é isso. Próxima aula a gente recorta no tecido já e monta nosso vestido na moulagem na parte de cima e a saia godê. Até a próxima aula!